Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Aquário, para o mês de julho de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Ás de Espadas. O Ás de Espadas, ele traz a mensagem da clareza, da objetividade, de enxergar por trás, né? Enxergar através das aparências, né? Tirar, rasgar o véu das ilusões, né? Esse olhar objetivo, ele ajuda a tirar, né? Essas ideias, né? Que a gente muito uma imaginação vazia, né, de ilusões, né, de ver as coisas como elas realmente são, com clareza. Então essa é uma mensagem aí para se refletir nesse mês agora de julho. E uma coisa que pode trazer alguma dificuldade aí, a gente vai aqui para a segunda carta, que é o Ás de Paus. O Ás de Paus é assim, para isso agregando essa clareza de pensamento, de objetividade, de enxergar por trás das aparências, vai haver necessidade também de agir, de ter iniciativa, de confiar na própria capacidade. Né? Quando você percebe que algo que poderia ser feito de outra forma, você tem novas ideias, novas maneiras de abordar um problema, você tem que ter também uma dose de autoconfiança, né? de inovação, uma dose de originalidade também, para poder agir, né? A ação, você tem a clareza, sabe, vê as coisas que precisam ser vistas com objetividade e ao mesmo tempo que você precisa agir com originalidade também, agir com autoconfiança, confiando na própria capacidade de realização. Então é preciso conjugar essas duas coisas, porque vai precisar ter aqui, nessa carta 1 e 2 aí, vai precisar ter clareza para fazer, para realizar, vai precisar ter uma visão objetiva para poder aí sim entrar em campo e realizar. E quando a gente vem aqui para a carta da posição 3, que é o que está aí aparente na situação, você vê o aparente está o rei de paus. O rei de paus é aquele líder carismático que consegue atrair as pessoas, sabe? Aquela pessoa tem aquele magnetismo, né? Tem até uma simbologia aí com fogo, né? As pessoas se reuniam ao redor da fogueira, ou seja, o fogo traz esse magnetismo, traz essa coisa de congregação, né? Então o que está aparente aí é o que? Oportunidades de realização, mas de realização baseadas o que? Na intuição, né? Representada aí pelo elemento fogo, que tem tanto no rei de paus como no ás de paus. Então é preciso estar atento à intuição, é preciso estar atento, ter a objetividade, mas saber ouvir o que a intuição tem a nos falar, né? A intuição fala conosco de várias formas. Muitas vezes, quando algo dá errado, né, alguma coisa não sai como a gente esperava, é um recado da intuição. Né? Muitas vezes a gente está num caminho, seguindo por um caminho que não deveríamos seguir, aí acontece alguma coisa, né, para interromper esse caminho, para trazer uma dificuldade, e aí talvez é a hora da gente repensar, aí volta lá no Ás de Espada, ver com clareza, para avaliar se de repente a dificuldade não está vindo para mostrar que nós estamos no caminho errado. Porque tem dois tipos de dificuldades, né? Os mais comuns.
aquelas coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Que a gente vai realizando um trabalho, vai se propondo a fazer alguma coisa, sempre tem uns imprevistos, algo que a gente não estava contando, mas que dá para a gente ir lidando com isso. Agora, quando chega num ponto em que a coisa dá errado uma vez, aí conserta, daqui a pouco dá errado de novo, aí conserta e daqui a pouco dá errado de novo, entendeu? Parece que está sempre numa reconstrução, está sempre no altos e baixos, parece que volta a estaca zero e tem que começar de novo. Volta a estaca zero e começa de novo. Aí nesse caso é preciso. Ali vai juntar os dois, né? As de espadas com as de paus. Ter a visão clara, né, de enxergar a situação e ver se não há o que pode ser feito diferente, né? Se não há inclusive a necessidade de sair desse caminho, de deixar, né, essa atividade aí para um outro momento, para depois, e focar em outras coisas que vai precisar ter a clareza para saber, poxa, o que eu estou fazendo que eu não deveria fazer, que talvez esteja dando errado, porque não é o que eu deveria estar fazendo, né? E o que eu posso fazer, ou o que eu deveria estar fazendo, né? E vai precisar também ter a autoconfiança, né? Mostrada também quando a gente falou do as de paus. Então é preciso estar atento a isso. E na base da questão, é interessante que lá em cima veio o rei de paus. Aqui na base vem o rei de copas. O rei de copas já é aquele que age com equilíbrio, com sabedoria, então é com conhecimento. Ele representa aqui a figura mitológica de Orfeus, que quem se iniciou lá nos famosos mistérios de Eleusis. Então, mostrando que essa necessidade de uma nova visão, mais clara, mais objetiva, novas ideias, ideias originais, pensar, olhar a situação por outro ângulo, vai precisar também de conhecimento, né? De conhecimento, vai precisar de diplomacia, aqui também fala, assim como lá no Rei de Paus fala essa coisa desse poder magnético, né, de atrair as pessoas para si, o Rei de Copas ele fala também da diplomacia, ou seja, saber lidar com as pessoas, né? O Rei de Copas é o sacerdote, né? Ele gosta de cuidar das pessoas, então precisa ter aí um ingrediente não só na objetividade lá do As de Espadas, mas também de saber olhar o outro, aceitar as limitações do outro, aceitar aquilo que o outro ainda precisa aprender, precisa desenvolver. Então é preciso deixar tanto esse rei de paus aí atuar, no sentido de fazer, se apoiar na intuição para realizar, ao mesmo tempo em que se utiliza dessas características do rei de copas para evitar conflitos, né? Saber resolver as questões, né? O sacerdote é sempre aquele conselheiro, né? É aquele que você vai conversar e sempre tem uma palavra sábia para passar. Então é preciso talvez aí trabalhar também essa parte do autoconhecimento, né? De você usar os estudos, as leituras para conhecer mais a si mesmo, né? Lá na terapia tarológica, a gente tem justamente essa proposta de fazer um trabalho terapêutico de autoconhecimento, a pessoa enxergar quem ela realmente é, né? Identificar quais são aqueles padrões de comportamento que pertencem a ela e aqueles padrões que ela pegou de outras pessoas, né? Muitos puxam determinadas características do pai, da mãe, dos avós, né? Dos irmãos é mais difícil, mas normalmente
pais e avós, a pessoa puxa determinados conceitos, determinadas formas de enxergar o mundo e precisa, nesse trabalho de autoconhecimento, rever isso, sabe? É aquela coisa assim que, sabe quando fala tal pai, tal filho, né? Por quê? Porque um age igualzinho o outro. Então, muitas vezes o filho tem que ficar bem alerta, porque ele pode estar fazendo algo não, não da própria essência dele, da própria personalidade dele, mas ele faz aquilo por conta do pai, por ter espelhado o pai ou espelhado a mãe, né? Ele faz isso por conta disso. Então é preciso ele avaliar essa questão. Se falam para você que você é igualzinho seu pai, tem que ver se é igualzinho seu pai ou igualzinho sua mãe. Não é uma característica, tem que ser uma característica positiva, beleza. Mas se for algo, como fosse assim, uma crítica, é preciso avaliar o porquê. Porque muitas vezes a gente puxa essa energia dos nossos pais, avós, né? E acaba tendo um comportamento muito similar a eles, mas assim, na nossa essência, né? Na nossa personalidade, a gente não tem isso. Né? Isso veio por causa da convivência. Se tivesse nascido numa outra família, né? Com outros pais, aí já não teria esse tipo de comportamento, porque já não é próprio da pessoa. A gente puxa muito, né? A energia, vamos dizer assim, de quem está ao nosso redor, sobretudo, né, as figuras paternas e maternas que exercem, né, desde muito cedo um domínio, né, é o primeiro contato que a gente tem com um adulto, vamos dizer assim, né? Então isso aí representa muita coisa. Então precisa ter esse olhar mais do autoconhecimento também, trazido também pelo Rei de Copas, justamente para saber lidar com essas novas situações aí que vai precisar ter clareza, rasgar o véu da ilusão, entendeu? Mas trazer esse ingrediente aqui também. E aí quando a gente vai para influências do passado, aqui vem a carta dos Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas aqui, ele traz, sabe aquela coisa assim de palavras ao vento, né? As pessoas, de uma forma geral, elas são muito resistentes a novas ideias, né? O Ás de Paus, novas ideias, uma nova visão de mundo, uma mente analítica que sabe questionar, que sabe não aceita as coisas passivamente, entendeu? As pessoas elas têm uma resistência ao novo, né? Ou quem faz as coisas diferente, que não é o padrão, né? O padrão é todo mundo fazer tudo igualzinho, ter as mesmas reações, ter os mesmos comportamentos, né? Aquele que chama do comportamento em massa, né? Aquela coisa de efeito manada, que é igual aquelas coisas, né? Que um tempo atrás tinha que vacinar para febre amarela, né? Mas era uma coisa preventiva e tal, não sei o quê. Aí, quando chegava no dia seguinte, estava o posto de saúde cheio, pessoas guardando lugar na fila, chegou 6 horas da manhã e acampou, pegou chuva e tal, mas sem necessidade nenhuma, entendeu? Então, é preciso deixar talvez aí, se a gente está vendo aqui com o Ás de Espadas, o Ás de Paus, né, essa coisa de novas ideias, clareza, preciso deixar talvez a opinião do outro de lado, né? Deixar a opinião negativa, né? Não é um conselho, uma ajuda que a pessoa queira dar, mas aquela opinião negativa. Uma vez um grande empresário, quando foi entrevistado, perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele, é que ele falou, olha, nas minhas ações, naquilo que eu fiz, eu nunca ouvi o que falavam meus amigos ou a minha esposa. Quando eu acreditava em alguma coisa e achava que tinha que seguir por ali, olha,
questão aí da clareza, eu ia lá e fazia, mesmo que a minha esposa ou que uns amigos tivessem opiniões contrárias. Então, o pajem de espadas é para observar, que se ele vem como influência do passado, é para ver assim, quando você se propôs a fazer coisa nova, a ter uma nova iniciativa, um novo trabalho, um novo projeto, e outras pessoas deram, como quem fala assim, deram para trás, né? Falaram, não, acho que não é, cuidado, pode ser arriscado e tal. Entendeu? Então, quanto que às vezes a opinião negativa dos outros possa ter nos influenciado, sabe? E a gente pode ter desistido de entrar por um caminho, fazer uma atividade nova, né? Que é contra tudo aí o que já estava fazendo, mas não foi porque ouviu uma opinião negativa das outras pessoas, sabe? Tem que ficar atento a isso. E indo lá agora para a carta aqui, a próxima, na posição aqui 6, que é o 6 de copas. O 6 de copas, ele como influência, aqui é a influência do futuro, né? Então ele traz aqui a mensagem da harmonia, da serenidade, da alegria, do equilíbrio, mostrando assim, a partir do momento que você enxerga as coisas com clareza, aceita as novas ideias, confia na sua capacidade, na sua iniciativa, você fica satisfeito no sentido que assim, você se deixou guiar pela sua cabeça, né? Não deixou de guiar pela opinião dos outros, deixou guiar por aquilo que você acreditava que deveria ser feito, né? E quando a gente vai, né, com equilíbrio, né, não é ir pela nossa cabeça quando a gente está fazendo a loucura, né, uma coisa desproporcional, desmedida, que as outras pessoas estão dizendo, olha, melhor você repensar, não é bem assim, né? E a gente não quer saber e faz aquilo que está com vontade. Aí é mais uma vontade do ego, né? Mas quando a gente faz aquilo que a gente acredita, né? Que lá dentro a gente vê que tem sentido, né? Aquela coisa que vai deixar a gente feliz, satisfeito, isso dá uma tranquilidade, uma serenidade emocional. O naipe de copas, ele fala, né? Dos sentimentos. Então isso é que vem como influência do futuro, né? Se observar tudo isso que a gente conversou aqui nas cartas anteriores. E um próximo passo, né? Que aí vão aqui para a carta 7, que é o 7 de paus. Aqui é até interessante ter vindo lá o pajem de espadas como influência do passado. Porque aqui no 7 de paus, você vê que aqui aparece Jasão disputando, né? Jasão e os amigos, né? Brigando com o rei Aete e seus soldados, né? Onde Jasão estava em busca lá do Velocino de Ouro. Então, o 7 de paus, como extensão futura aí do Ás de espadas, aqui a posição dele, ele mostra que essa clareza, essa nova forma de enxergar as coisas com objetividade, por trás do véu das ilusões, pode trazer alguns conflitos de ideias, né? Conflito de ideia é isso que a gente até já chegou até a abordar aqui, que é quando você tem algo novo, né? As pessoas que têm mais resistência à mudança, ela tende a querer te colocar para trás, né? Querer colocar um freio. Ela vindo aqui, ela mostra o seguinte, observa lá o que a gente conversou no Rei de Copas, essa coisa da diplomacia, né? Do sacerdote é aquele que sabe ouvir, né? Saiba ouvir e não entre em conflito. Respeite a opinião das pessoas, agradeça por elas estarem se preocupando com você e darem a opinião delas, por mais que seja uma opinião que, né, para não deixar a gente ir para frente, uma opinião às vezes muito recheada de cautela, né, um zelo às vezes muito grande, mas assim, é a forma com que as pessoas pensam, é aquela coisa. Se a pessoa tivesse aqui na minha cabeça, ela ia enxergar as coisas como eu enxergo.
Mas como ela não está aqui, ela não consegue ver o que eu estou vendo. Por isso que ela vai fazer um julgamento sempre diferente do meu. É isso que a gente precisa ter, porque às vezes assim tem uma necessidade muito grande de querer convencer o outro da nossa opinião, sabe? A gente não aceita que o outro tenha a opinião dele, que ele passe a opinião dele pra gente, a gente fala, ok, tudo, mesmo que assim, fale uma coisa que você não vai fazer, fale uma coisa que você está vendo que é uma viagem danada e que não tem nada a ver com nada, não é você que vai dizer para ele que isso aí você está viajando e retrucar, sabe? É dizer, pô, legal, cara, legal que você me alertou para isso. Eu vou olhar, vou analisar, vou avaliar, né, para tomar aí a minha decisão. É isso, sabe? Aí que fala, né, esse efeito do fogo mais carismático, esse efeito do rei de copas aí de compreender o outro. É esse ingrediente que vai precisar aí quando você quiser colocar novas ideias em ação, para não ver talvez a crítica alheia como algo que você tem que vencer, ou que você tem que convencer a pessoa que você está no caminho certo e ela vai ter que mudar a opinião dela. Não, esquece isso, deixa cada um com a sua opinião, sabe? A pessoa quer dar opinião, quer fazer um alerta, aí você, pô, cara, obrigado por você ter se preocupado comigo, né? Tá me alertando aí. Eu vou observar isso e realmente observa, analisa o que a pessoa falou. Se for algo pertinente, beleza, você agrega. Se não for, você descarta, mas sem menosprezar a outra pessoa, sabe? Porque senão fica aquele embate que é o que está aparecendo aqui no Sete de Paus, né? Conflito de ideias, né? Cada um quer convencer o outro da sua opinião. Não, deixa cada um dar as opiniões, bota as cartas na mesa, até, como a gente já falou, às vezes não, não precisa bater o martelo agora, então deixa a ideia germinar, né? No outro dia volta a conversar sobre o assunto, entendeu? Tem certas coisas que não dá para ser decidido no momento, tem que deixar um pouquinho mais para frente. Então assim, evita, sabe? Evita lidar negativamente com a crítica. Até tem isso também lá no Pajem de Espadas aqui, né? Evita lidar negativamente com a crítica, sabe? Porque deixa que cada um tenha a sua opinião, saiba ouvir, saiba acolher, mas você sabe que no fim das contas quem manda é você, né? É a sua cabeça que vai é, é, dizer para onde você vai. Mas sem que isso precise convencer o outro que você tá certo, que você sabe o que está fazendo e o outro tem que aceitar e não encher o saco, né? Não vai por esse caminho não. E essa questão, você vê, saiu Pajem de Espadas aqui, né? Saiu o Sete de Paus e agora sai aqui o Quatro de Copas, mostrando que essa questão do disse-me-disse, da dúvida, do questionamento, está realmente aí presente, está realmente forte. O Quatro de Copas, a gente vê Psique aqui, sentadas, e as duas irmãs dela, né? Botando um monte de minhoca na cabeça dela, né? O Quatro de Copas, ele traz essa mensagem da dúvida, né? Da falta de confiança, entendeu? Então, como ela vem aqui nessa posição que mostra o ambiente externo, então é um ambiente aí de dúvida, né? de falta de saber para onde vai, de falta de direção, entendeu? Então, daí a necessidade lá do Ás de Espadas, do Ás de Paus, de procurar uma nova forma de enxergar as coisas. A dúvida vem quando a gente não tem o quê? Clareza. Se não tem clareza do que vai fazer, você fica na dúvida. Então, pode ter essa dúvida aí no ambiente, mas é você saber parar, refletir, analisar para chegar à solução que deva chegar, justamente evitando esses comentários de dúvida e tal. E como a gente falou lá no Sete Paus, aceitando
a opinião do outro, que o outro dê a opinião dele, mesmo se for contrária à nossa, a gente acolhe, aceita e, entendeu? Segue o caminho, sabe? Sem nenhum conflito. E o 10 de ouros, né, que é a carta aqui da posição 9, a próxima, né, que mostra aí a posição de esperanças e temores. Pô, na esperança, 10 de ouro é a carta da satisfação total, da completude, né? Aquele sentimento que você fez o que deveria ter feito, que aquilo, né? Aí vai muito o que a gente falou aqui, né? A pessoa se guiar pela própria cabeça, né? Mas dentro aí de fazer um trabalho de autoconhecimento para não se cair na autossabotagem, né? Não se sabotar inconscientemente. Então, o 10 de ouro, ele traz essa mensagem daquele que se guiou pela sua própria cabeça, pelas suas próprias ideias, soube pegar, ali a gente vê, no 10 de ouro a gente vê Dédalo já na segunda metade da vida, né, que já está já com cabelos brancos, tem um nenenzinho no colo, deve ser talvez o neto dele, né, essa pessoa que está de verde ali, a mulher apoiando ele, pode ser a filha. Então, assim, aquela coisa da experiência, sabe? Mas é a satisfação por quê? Porque você foi lá e usou a sua cabeça, usou a sua mente para pensar, para analisar. Lá no rei de paus usou a intuição para poder tomar as melhores decisões. Então o 10 de ouros ele traz essa mensagem de tranquilidade, de harmonia, entendeu? Que é uma coisa assim que virá, né? A partir do momento que você segue aí pela sua cabeça, e como vê como esperança e temores, o temor é justamente de não ter isso, como quem diz assim, não ter uma materialização das ideias, né? Não ter uma concretização das ideias, mas esse medo aqui, se a gente for ver no contexto, ele está muito ligado aí, pajem de espadas, 7 de paus, 4 de copas, né? Que são muitas vezes a opinião alheia que a gente precisa saber filtrar muito bem, sabe? Para não deixar com que a gente saia daquele caminho que a gente já estabeleceu, que quer seguir e já está seguindo. E chegando aqui na carta da posição 10, né? A última carta aí, vem o Cavaleiro de Copas, que o Cavaleiro de Copas ele vem trazer a mensagem da harmonia emocional, do equilíbrio emocional, né? No sentido de harmonizar, né? E essa harmonia vem justamente o que a gente falou ali no Rei de Paus, no Rei de Copas, saber ouvir as pessoas, saber aceitar a opinião do outro. Então, essa tranquilidade aí, mostrando como a situação futura do Cavaleiro de Copas, ela só vai existir, entendeu? Se observar isso que a gente conversou, entendeu? Dê valor à opinião do outro, aceite a opinião do outro, mas não entre em conflito, siga, né, pela sua cabeça, mas fazendo uma reflexão, fazendo uma análise, sem impulsividade, que tem boas coisas aí, você vê, final aqui 10 de ouros, Cavaleiro de Copas, então tá bem positivo, né? Boas coisas aí pela frente, mas que precisa avaliar essas questões que a gente conversou aqui para poder ter o sucesso aí, ter a tranquilidade, ter a alegria que, né, a gente sempre espera, a gente sempre procura e que está disponível a partir do momento que a gente faz aquilo, toma as decisões acertadas, equilibradas, fazendo o que precisa ser feito. Tá certo? Então essas são as reflexões para o mês de julho, agora para o signo de Aquário. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe aqui o vídeo, né? Se gostou aí da análise, dê o seu like, né? Para que esse vídeo possa chegar também a outras pessoas, né? O canal possa aí se desenvolver, né? E a gente divulgando essas mensagens, porque é muito importante a reflexão, né? É muito importante a gente parar para pensar, parar para refletir, ouvir outras ideias, ouvir outras formas de abordagem, de pensamento, sabe?
Isso é muito importante para a gente sair, muitas vezes, do nosso cotidiano, e às vezes, quando a gente fica muito fechado nas nossas próprias ideias, a gente tem dificuldades porque está precisando de um outro elemento aí, e a ideia desse trabalho aqui, tanto aqui na série de reflexões dos signos, como lá na série de autoconhecimento, é o convite à reflexão, o convite para análise. Tem lá a terapia tarológica, né, que eu atendo aí toda semana, uma vez por semana, justamente para também a gente aprofundar aí essas questões, o objetivo de ter mais conhecimento sobre si mesmo, sabe, sobre o universo, né, que nos rodeia, né, justamente para ter uma caminhada com paz, com tranquilidade, com alegria, tá certo? Então agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, tá certo? Até lá!